Maria de Lisieux, ou para alguns, Marie-Françoise Trézéret Martin. Estou falando nada mais, nada menos do que Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma santa tão venerada hoje no mundo inteiro. Acredito que ao longo dos anos para cá, Santa Teresinha foi muito mais conhecida e muito mais venerada por conta de toda a sua história, por conta de tudo que viveu. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em Alençon, na França, e como qualquer família normal, acredito que a família de Santa Teresa já tinha uma predisposição religiosa e para serem santos. Daí vem a primeira curiosidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Seus pais, quando se relacionaram, se casaram, eles não tinham nenhum tipo de relação sexual no casamento. É isso mesmo. Os pais de Santa Teresinha queriam ser religiosos. Eles se casaram, sim, de forma tradicional, na igreja, tudo certinho, mas eles não queriam ter relações sexuais no casamento porque queriam ser religiosos. E aí que surge a primeira curiosidade, né? Porque o normal de um casal quando se casa, pronto, é de frutificar, de ter relações íntimas para que, pronto, possa produzir frutos. E os pais de Santa Teresinha, ali no começo do casamento, não queriam ter relações porque queriam apenas ser religiosos mesmo. E aí, depois desse tempo, um padre soube dessa situação e conversou com os pais de Santa Teresinha explicando que eles poderiam também ser religiosos, mas que o casamento e a missão que Deus dá para todos os casais é que aquele casamento possa se frutificar. E a frutificação vem pelos filhos. E foi só a partir daí, depois dessa conversa com esse padre, essa conversa que o padre teve com os pais de Santa Teresinha, é que eles começaram a ter uma relação íntima realmente sexual. E eu acho que depois que foi a partir daí que o negócio engrenou de vez, porque eles tiveram também, se eu não me engano, 5 filhos. Então, depois dessa conversa com o padre Ana, as coisas começaram a engrenar muito bem e foi assim que Santa Teresinha nasceu. O mais impressionante disso é que Santa Teresinha, pelos seus pais já ter essa ideia, essa vontade de ser religiosos, cresceu muito na família esse intuito e essa vontade de se tornarem, se doarem é, a, a Jesus de forma inteiramente. Foi por isso que Santa Teresinha ela entrou num convento com 15 anos de idade depois da autorização do Papa, deixa eu ver, do Papa Leão XIII. Eu já ia falar besteira, eu já ia falar Papa Pio, mas não é. É do Papa Leão XIII que autorizou Santa Teresinha a entrar no convento com 15 anos. Agora, há uma curiosidade nisso, porque Santa Teresinha foi a última a entrar no convento. As suas irmãs, todas, entraram também no convento. Tanto é que, depois que Santa Teresinha entrou no convento, uma das supervisoras dela foi a sua própria irmã, a irmã mais velha de Santa Teresinha, que foi a supervisora dela por muitos anos no convento, assim como as outras também, por Santa Teresinha ter sido a última a entrar no convento. Então foi uma família que viveu intensamente a questão religiosa muito a sério. A família de Santa Teresinha tinha poderes aquisitivos, então eles não tinham nenhum tipo de situação financeira ruim, pelo contrário, era uma família, não eram milionários, mas pronto, era uma família abastada que tinha condições. Mas Santa Teresinha viveu ali e a sua família muito bem durante aquele período. Seu pai, se eu não me engano, era empresário. Mas
Santa Teresinha foi acometida, apesar de ser nova, foi acometida pela perda da sua mãe muito cedo. E isso afetou muito a família de Santa Teresinha, principalmente o seu pai. Depois que a mãe faleceu e com as irmãs já no convento, praticamente Santa Teresinha ficou ali sozinha com seu pai, apesar de ainda ter uma irmã que vivia com ela e com o pai, mas as outras irmãs já no convento, praticamente Santa Teresinha que cuidava do pai. E o pai sofreu muito com a perda da mãe e o pai começou a ter problemas psicológicos. O pai não soube realmente lidar com a perda da sua esposa. Então Teresinha teve que cuidar, praticamente era ela que cuidava sozinha do pai. E o pai começou a ter muitos problemas psicológicos por conta da perda da mãe. Tanto é que, às vezes, esses problemas psicológicos faziam com que ele fugisse de casa, passava alguns dias fora, sem as pessoas terem notícia. E, claro, que isso preocupava muito Santa Teresinha. Mas Santa Teresinha, depois que entrou num convento, realmente quis se dedicar inteiramente às questões da igreja, a questão principalmente na vida religiosa. Tanto é que depois que entra num convento, só para você ter uma ideia, quando as pessoas entravam num convento, elas tinham um outro nome, vamos dizer assim, um codinome. É como se fosse, a grosso modo, para você tentar entender, era como um nome de guerra, vamos dizer assim, a grosso modo. Claro que o exemplo que eu dou a vocês não é um exemplo muito certo, mas pronto, é só para vocês terem ideia. Quando as pessoas entravam num convento, elas recebiam um outro nome, elas não eram chamadas pelo próprio nome. E como Santa Teresinha era muito apegada a Jesus, com as questões de Jesus, principalmente com a contemplação da sua face, foi dada a ela e ela escolheu esse nome, Santa Teresinha do Menino Jesus, porque realmente Santa Teresinha viveu intensamente essa parte religiosa, se dedicando inteiramente às coisas de Jesus. Santa Teresinha, já no convento, recebeu uma grande graça, porque ela teve um contato muito especial com o Menino Jesus, propriamente no Natal. E isso mexeu muito com Santa Teresinha. Santa Teresinha queria se dedicar de uma forma tão grande às questões de Jesus, que ela dizia que ela não queria ser santa por metade. Ela queria ser santa por inteira. Tanto é que todas as vezes no convento que o Santíssimo passava, ali em adoração, Santa Teresinha jogava pétalas de rosa para o Santíssimo, para você ver como Santa Teresinha era muito focada na questão de Jesus. Em determinado ponto, num convento, Santa Teresinha teve uma doença. E ali naquela doença, ela rezando para Nossa Senhora, Nossa Senhora sorriu para ela. E isso foi um fato que deixou ela muito feliz e que acabou transformando cada vez mais a vida religiosa de Santa Teresinha. Santa Teresinha ela queria ser missionária. Ela acreditava que a vida e missão de rodar o mundo inteiro pregando a vida e os ensinamentos de Cristo era algo fenomenal e ela queria ser uma missionária. Mas a questão às vezes não a permitia, até por questões também financeiras. Imagina, naquela época, você rodar o mundo inteiro, se gastava não só uma quantia razoável de dinheiro, mas até a locomoção também não era como é hoje, que você pode pegar um avião e rodar o mundo em um curto espaço de tempo. Mas mesmo assim, por conta dessa missão, desse objetivo, hoje Santa Teresinha é considerada a padroeira das missões, a padroeira dos missionários, porque ela levou e ela entendeu realmente que levar Jesus aos quatro cantos do mundo, a todas as almas, era o que ela queria e era o objetivo dela.
Então ela mostrou a importância que tinha essa missão de levar os ensinamentos e o evangelho a todas as criaturas do mundo inteiro. Santa Teresinha, depois de um tempo, ela era uma mulher que se dedicava totalmente à oração, que ela se trancava no seu quarto e ficava ali horas e horas meditando, orando. E ela começou a fazer anotações sobre as suas orações. E hoje, essas anotações que Santa Teresinha fez se tornou o seu livro mais famoso, que é o livro A História de uma Alma. Eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas dizem que é um livro de uma profundidade tão grande, que você se sente como se estivesse ali diante de Santa Teresinha orando para ela. É engraçado que depois da sua morte, essas anotações se tornaram o livro dela, que é a História de uma Alma. E, e quando as pessoas foram ler, ou, se eu não me engano, um padre foi ler e viu que aquilo era realmente de uma profundidade tão grande e que aquela mulher que tinha escrito isso poderia se tornar uma santa. E algumas pessoas até do próprio convento diziam assim, Santa Teresinha do Menino Jesus santa? Eu acredito que não, é muito para ela, porque realmente a gente não via nada assim de especial, mas a gente sabe o quanto Teresa era especial, e eu acredito que às vezes essas pessoas que se tornaram santos e santas, elas passaram por esse período de não acreditar nas suas orações, nas suas meditações, nas suas anotações. Passaram por um tempo de descrença muito. Eu acredito que todos os santos e santas passaram por isso. E Santa Teresinha não foi diferente. Santa Teresinha se tornou uma doutora da igreja. E eu quero que você compreenda isso, porque ser doutor ou doutora de uma igreja é uma dádiva muito grande. Você chega num patamar de integridade e de intimidade com Jesus muito grande. E hoje Santa Teresa, por conta de todos os ensinamentos que nos deixou das suas anotações, ela se tornou uma santa muito querida e uma realmente doutora da igreja. Eu quero que você compreenda que é como uma pessoa percorrer um caminho acadêmico, vamos dizer assim. Você faz a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Então, Santa Teresinha se tornou, vamos dizer assim, uma pós-doutorado, uma doutora grande da igreja. E ela teve realmente esse amor sem medidas por Jesus. As suas frases, hoje, se você digitar na internet frases de Santa Teresinha do Menino Jesus, você vai ver frases belíssimas. E que Santa Teresinha dizia que nas simples coisas que você faz no dia a dia, se você fizer com amor, ela produz frutos de santidade. Uma das frases que lembro aqui é que ela dizia que se você pegar um alfinete no chão com amor, se produz ali um fruto de santidade. Ela dizia que até mesmo quando ela lavava as panelas, ela encontrava Jesus no simples lavar da panela, porque se você fizesse aquilo com amor, era de uma santidade tão grande que você encontrava Jesus também ali. Isso mostra a intimidade e a integridade de Santa Teresinha nas questões mais simples da vida, que a gente tem a ideia, diz assim, se eu fizer isso de qualquer forma, eu não vou encontrar Jesus. Mas não, Santa Teresinha dizia que nas coisas simples da vida você encontra Jesus. Tem um fato de que Santa Teresinha, em determinado ponto, ela deixou de receber o corpo de Cristo, e isso foi uma grande dor para ela. Tanto é que ela chegou a escrever para resolver aquela situação ali num período que ela ficou sem comungar.
realmente Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma particularidade muito, muito grande, muito grande. E na pesquisa que eu fiz sobre ela, Santa Teresinha dizia que o reino de Deus é o reino dos pequenos, é aquelas pessoas que trazem a humildade para dentro do seu coração e fazem da humildade o seu rebaixar em Deus. Ninguém pode se glorificar acima de Deus. Santa Teresinha nos ensinou muito bem que para a gente ter uma intimidade com Jesus e com Deus, a gente precisa ser humilde, a gente precisa se rebaixar. Quando a gente se rebaixa, quando a gente se torna pequeno, a gente encontra Deus em todos os lugares, em todas as coisas, e a gente passa a ser um verdadeiro discípulo de Deus. Santa Teresinha nos ensinou muito isso. E nessa pesquisa que eu fiz, se mostrou muito, muito evidente essa questão da santa da infância espiritual como uma criança, sabe? Nessa pesquisa que eu fiz, e agradeço porque tirei praticamente quase tudo dessa pesquisa de Santa Teresinha do site do grande Padre Paulo Ricardo, que é um devoto muito assíduo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tanto é, se você digitar lá, você vai ver um vídeo dele muito, muito emocionante, em que o padre até se emociona em falar de Santa Teresinha. Ele é realmente um devoto muito grande, e alguns vídeos do padre Paulo Ricardo mostram que ele deve muito a Santa Teresinha. Depois que ele passou a conhecer, ele deve muito ao seu apostolado a Santa Teresinha. Então, me mostrou muito evidente essa questão dela ser uma santa da infância, sabe? Da pureza de Santa Teresinha, como uma criança realmente se doa de uma forma pura, de uma forma honesta, sem mancha, sem mentira diante de Jesus. E isso me mostrou uma curiosidade muito, muito diferente em relação a outros santos e santas. Perdão, é, essa questão de até uma forma infantil, mas não uma forma infantil de forma negativa, sabe? Às vezes, quando você falava para um adulto, você é muito infantil, você precisa crescer, não é nessa questão de Santa Teresinha, é na questão realmente de uma santa infantil espiritualmente, sabe? De uma forma pura, de uma forma honesta, é, como uma criança, sabe? E isso me chamou muita atenção em Santa Teresinha. E realmente ela é uma santa que nos deixou um ensinamento muito grande. E tem uma curiosidade muito grande, pessoal, comigo em Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela tem algumas feições de rosto muito parecidas com a minha mãe. Se eu pegar uma foto antiga da minha mãe e colocar ao lado de uma foto de Santa Teresinha, há uma certa semelhança física do rosto com a minha mãe. Isso me chamou muito a atenção. Qualquer dia eu vou colocar essa foto na internet para você comparar. É uma foto antiga, até preto e branco, que a minha mãe tinha, e de Santa Teresinha também. É uma foto muito parecida com as feições do rosto da minha mãe. Minha mãe não está mais nesse mundo, está com Santa Teresinha, claro, né? Mas essa é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Então, conheçam Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia, quando morreu, dizia que ao expirar ela traria uma chuva de rosas quando ela deixasse esse mundo. Então, Santa Teresinha realmente nós precisamos conhecer, porque realmente ela elevou ao mais alto nível a sua intimidade com Jesus. Então, não deixe de conhecer Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa maravilhosa e doutora da Igreja. Se você gostou desse pequeno resumo de Santa Teresinha, deixe o seu like aqui e comece a me seguir nas redes sociais. Um forte abraço para você.